uma moça, uma cartunista da Folha de São Paulo, me publica uma charge. Era uma página interna do jornal, Ela me publica uma charge que tem um jazigo, né, uma lápide lá, e a coisa era... aqui jaz um juiz que teve seus penduricalhos até o final da vida ou qualquer coisa do tipo. Vidinha mais ou menos. Vidinha mais ou menos, tal, que é essencialmente uma charge que estava falando dessa coisa maluca que você rompe o teto constitucional de salário de funcionário público, ganha muito mais do que isso, que é uma coisa que os juízes conseguem ter por causa dos penduricalhos, é um troço claramente inconstitucional, e isso é um troço que vai até o fim da vida. Tragicamente, havia morrido uma juíza. Então, as associações de juízes pegaram aquela história, juntaram... a Folha está falando... A cartunista está falando especificamente dessa juíza, que morreu porque estava tentando ser mãe. Aí primeiro vão todas as associações de juízes caindo em cima da Folha de São Paulo. E na sequência vem toda a turma de esquerda, porque agora ser de esquerda é isso, né? Ser de esquerda é defender juiz. Não era. Passou a ser. Mas agora ser de esquerda é defender juiz. Você automaticamente, você tem que botar ali aqueles negocinhos de cavalo, como é que é o nome? Antólios, e seguir o judiciário até o fim da vida. E essa coincidência trágica da publicação dessa charge junto com a morte de uma juíza fez-se a conexão e tonto. Adianta a Folha dizer não era intenção? Adianta a cartunista dizer que nem sabia da morte dessa juíza? Não adianta. Posso fazer só uma nuance? Deixa eu só amarrar essa coisa aqui. Aí fica todo mundo, tipo, essa moça, ela está sendo cancelada de um jeito que é de um nível de covardia, entendeu? É uma jovem chargista que não tinha ideia da coisa, de repente junta uma história, ela está sendo cancelada e humilhada publicamente, atacada por gente famosa, tal, um troço que é um troço horroroso. Aí do outro lado, vem a Vigilância Sanitária, a Anvisa, se vira e fala, olha, tem um problema de processo nessa fábrica de detergente IP, essa fábrica em particular. E isso quer dizer que isso pode levar a um tipo de contaminação para um determinado tipo de bactéria que é resistente a antibiótico, que a gente não pode permitir a circulação desse detergente. Aí a IP tem um negócio... Os vidros de detergente fabricados naquela fábrica são recolhidos. Ação absolutamente ordinária de vigilância sanitária, absolutamente normal em qualquer país civilizado do mundo. Mas como o dono da fábrica IP era um cara que dava dinheiro para o Bolsonaro, vem todos os bolsonaristas e vou tomar banho com IP, vou usar IP, vamos comprar IP, vamos salvar a IP, tudo mais e tal. Que é um troço absolutamente histérico, maluco, estúpido, porque se esses negócios estiverem de fato contaminados, a gente não tem como saber. Se estiverem de fato contaminados, você bota em risco a sua saúde e a de toda a sua família, mas não... A gente entrou, essas conversas, essa conversa que a gente está tendo do início, por que eu estou falando dessas duas histórias? Essa conversa que a gente está tendo do início do negócio no Supremo Tribunal Federal e a lei da dosimetria, gente, isso é só feijão com arroz, isso é só um dia após o outro. Olha, tem uma irregularidade aqui, vamos julgar se é constitucional ou não. Agora, vai ser derrubada, o veto da dosimetria vai ser derrubado, vai ser. Vai ser por um motivo muito simples, o Congresso quer. E o Congresso foi eleito. Mas eu acho que o problema desses caras é se vai dar tempo de fazer eles jogarem constitucional, de fazer a outra lei a tempo para eleição. Eu acho que tudo bem, Christian, mas isso posto, o ponto aqui rompeu-se a racionalidade de qualquer tipo de debate, entendeu? Se você é de esquerda, tem que bater na moça cartunista da Folha. Se você é de direita, você tem que comprar IP. Mas eu quero só fazer a sua opinião está encomendada a respeito do veto da dosimetria de acordo com... Tipo, ninguém está pensando mais, ninguém está argumentando mais. Você simplesmente toma uma decisão e abraça... Desculpa, eu estou falando demais, vai lá. Não. Eu só ia botar o seguinte, a partir do momento que você tem o Estado de Direito,
república que está associada a um determinado tipo de regime que você julga que é contrário ao seu, e você acha que você tem que enfraquecê-lo, porque aí é claro que você acrescenta o fato de que o governo do dia está identificado com esse regime, né, entre aspas, entendeu? Aí tudo fica politizado. Você politiza todo e qualquer ato regular de funcionamento do poder, no caso do poder judiciário. É claro que no caso do Congresso que está de direita, aí você não questiona, ele pode fazer tudo o que ele quiser, entendeu? Porque reparem que isso acontece em outros lugares também. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. É um ataque ao judiciário, é um ataque aos órgãos de regulação administrativos, agência reguladora. Tudo que regula ou dá limite é atacado. Tá? Porque você tem uma hiperpolitização de tudo. É claro que a gente pode discutir também que não é só isso, a gente pode discutir também se o desenho institucional, se o Supremo tem poder demais, etc. Né? Mas eu queria fazer uma observação que eu acho super interessante no caso específico da charge. Mas por que aconteceu essa confusão? Não é exatamente porque a esquerda defende juiz nesse caso. Porque esse caso é um ataque ao Supremo. O que acontece é que você tem com o judiciário, também tem um pessoal que é progressista dentro do judiciário. Tem o pessoal que é neutro e tem o pessoal também que é de direita. Mas assim, você tem um pessoal significativo que é progressista. Mas esse pessoal também quer manter os penduricários. Esse pessoal quer manter os penduricários. Então, o que acontece? Então, assim, você quer o Supremo que defenda a democracia, que defenda as prerrogativas do judiciário. Mas você não quer o Supremo que acabe com os penduricários. Então, o que aconteceu é que o setor progressista da magistratura, eles é que fizeram a associação, porque houve essa morte trágica da juíza, né, que estava tentando se tornar mãe. E aí você faz o quê? Aí você está aproveitando para fazer o ataque aí é o Supremo. E aí a outra parte da esquerda entra pegando o bonde andando. Mas estou falando só que quando a gente olha de longe, a gente está vendo um problema geral, que é o problema uma sensação de hiperconcentração de poder na cúpula do judiciário. Entendeu? E aí tem um momento em que todo mundo começa a querer culpar o Supremo Tribunal Federal por tudo. Eu não estou discutindo se tem ou não tem razão, estou falando só que o formato faz com que você o responsabilize por tudo. E aí fica uma coisa engraçada, por exemplo, porque aí ao Centrão interessa atacar o Supremo Tribunal Federal porque ele quer manter os privilégios, porque ele não quer repressão no caso do Master, porque eles não querem ter sossego para fazer os negócios deles. Interessa a ultradireita enfraquecer também o Supremo Tribunal Federal, enquanto o Supremo Tribunal Federal não for encapsulado, empacotado. E também agora interessa aproveitar essa mesma onda por parte de um setor, por parte das instâncias superiores do judiciário, porque o judiciário está atacando os penduricários para ver se também aproveita e desvia a atenção do Master, entenderam? Uhum. Então tudo acaba convergindo para porradaria. Quer dizer, setores que são muito diferentes uns dos outros também convergem tentando enfraquecer o Supremo. E isso não acaba bem. Não acaba. Quer ver uma outra situação maluca dessas? Eu publiquei, de vez em quando eu publico umas aspas de textos meus no meu Instagram. Uns trechos ali, umas coisas, você tem que em rede social buscar vários públicos, né? Tem público que consegue ler 4 frases e tá bom. Então, eu publico de vez em quando umas aspas. Eu peguei um trecho de um ponto de partida meu do ano passado, que eu dizia mais ou menos o seguinte: o Congresso está controlado pelo Centrão e se tornou o Congresso mais forte da história perante essa que é a presidência mais fraca da nova República. Trocentos mil comentários me xingando porque eu estou dizendo que Lula é fraco. É aquela coisa assim do tipo... Que a presidência da República está fraca. Eu disse que o Poder Executivo está fraco porque o Poder Executivo está no seu momento de maior fragilidade da nova República. Perante um Supremo e um Congresso que estão hipertrofiados. Enquanto você atrofiou o Poder Executivo, você hipertrofiou o Congresso, o Legislativo e o Judiciário.
Mas você não consegue mais olhar para uma análise institucional, entendeu? Uma das coisas que mais me preocupa, eu acho que o ponto fundamental de preocupação eu tive a impressão de que a coisa estava arrefecendo um pouco, chegou o ano presidencial e a gente voltou para esse espaço em que mesmo com pessoas inteligentes, estudadas, cultas, você não consegue mais ter uma conversa sobre política, porque a impressão que dá é o seguinte, está todo mundo o tempo todo, o cientista político é exceção, e aí eu não falo de você, mas porque cientista político tem aquele treinamento específico para pensar de uma maneira diferente sobre política, né? Agora, fora analista político, né, jornalista de política, fora cientista político, a impressão que eu tenho é que todo mundo com quem você vai conversar sobre política, a primeira coisa que acontece perante qualquer assunto é o seguinte: esse negócio é bom para o Lula ou é mal para o Lula? Esse negócio é bom para o Bolsonaro ou é mal para o Bolsonaro? E você já assume uma posição antes de pensar sobre a coisa. A sua posição é dada pela decisão de é bom ou mal para o Lula, é bom ou mal para o Bolsonaro. E a partir daí, todas as opiniões são construídas. Não existe mais uma opinião construída em cima dos fatos. Eu não estou aqui, evidentemente, querendo bancar o ingênuo e dizendo que a nossa conversa sobre política 10 anos atrás era todas iluministas, sofisticadas, todo mundo citando Hegel, Kant ou sei lá o quê. Não eram, evidentemente, mas existia mais racionalidade. Não passava por esse filtro. Porque tinha menos politização e havia maior consenso, né? Entendeu? Você precisa pegar um stalinista como Zé Dirceu para falar o que ele falou para Flávia Tavares na entrevista do sábado, que é um troço que devia ser óbvio, principalmente para a esquerda. Entendeu? Essa estratégia de chamar Congresso de inimigo do povo é muito perigosa. Porque é muito perigosa. E, de alguma forma, isso me assusta mais vindo da esquerda do que da direita, pelo seguinte: na história do Brasil, eu estava falando ali de 35 da intentona comunista, mas eu poderia ter falado das diversas guerrilhas durante a ditadura militar. Tem uma coisa que eu acho que a gente já devia ter aprendido a respeito de política no Brasil. Esquerda não tem poder para implantar ditadura no Brasil. Não tem massa popular de apoio. Sem massa popular, sem uma complacência, pelo menos, da sociedade, você não consegue instaurar uma ditadura. No mínimo, complacência da sociedade é necessária. A direita tem base o suficiente na sociedade para que essa complacência exista. A esquerda não tem. A esquerda no Brasil só chega ao poder pelo voto. Por golpe não chega. Por revolução não chega. Não tem. Esse é um país em que 60 e tantos % da sociedade é conservadora, 30 e tantos % da sociedade é de esquerda e você tem uns 7% liberais. 6,45, alguém vai rapidamente me lembrar. É isso. Entendeu? Então, 2/3 de direita, 1/3 de esquerda e um trocinho ali no centro. A história é essa. Aí alguém na esquerda acha que é uma boa ideia, como slogan, Congresso inimigo do povo. O Congresso é de direita, o Congresso é conservador, o Congresso seguirá sendo conservador, mas no momento que deixar de haver um Congresso, a esquerda não tem mais espaço para chegar ao poder. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.